combatendo a complexidade em projetos de software. Desenvolver software é uma atividade arriscada e imprevisível. Uma pesquisa feita pela Harvard Business Review apontou que 70% dos projetos de software atrasam. E o principal fator de risco para os projetos é a complexidade. Quanto mais complexo o software e o ecossistema em que ele está inserido, maior o risco. E o que é pior, a complexidade impacta o custo de manutenção. Manter software é muito mais caro do que desenvolver. E esse custo oculto é impactado diretamente pela complexidade criada durante o desenvolvimento. Entre os problemas causados pela complexidade estão a redução da velocidade de inovação, o aumento do custo de inovação, a redução da qualidade e segurança do software, a redução do engajamento no uso do software, porque fica mais difícil de usar, o aumento dos custos de infraestrutura, porque software mais complexo tende a ser mais pesado, o aumento dos custos de suporte e dos erros operacionais. É por isso que combater a complexidade é, na grande maioria dos casos, a iniciativa de gerenciamento que mais pode trazer retorno, ou ajudar o software a trazer retorno. O combate à complexidade no desenvolvimento de software acontece em vários níveis. No nível operacional, a gente combate a complexidade com conhecimento e boas práticas de programação. Garantir que o seu time conheça padrões de projeto, arquitetura de software, boas práticas para modelagem e para escrita de código limpo e fácil de manter, são algumas das ações frequentemente adotadas para o combate à complexidade no nível operacional. No nível tático, o combate à complexidade se dá primariamente com métodos e rotinas de trabalho, a organização do time, a escolha do método de trabalho e das ferramentas e rotinas para lidar com as demandas do projeto podem impactar diretamente o nível de complexidade no software que está sendo construído. E no nível estratégico? Quando a conversa sai dos bits e bytes e vai para o mundo dos negócios, existe uma lacuna de conhecimento que faz com que, na maioria das empresas, os projetos de software entreguem software muito mais complexo do que deveriam. É claro que as ações operacionais e táticas podem ajudar a sua empresa a desenvolver software mais simples, mas nada se compara ao que pode ser feito no nível estratégico. Gerentes de nível estratégico não precisam entender os detalhes técnicos das rotinas de desenvolvimento de software para combater a complexidade, mas precisam entender a principal razão pela qual projetos de software se tornam complexos. E a principal razão tem origem nas relações exponenciais entre os componentes do projeto. Para falar isso, vamos ilustrar com um dos tópicos só, o tamanho das equipes de desenvolvimento. Em uma equipe de desenvolvimento de software, as pessoas precisam conversar o tempo todo. Uma parte importante do tempo dos programadores é gasta conversando uns com os outros, numa atualização mútua a respeito do que foi feito, como foi feito, o que deve ser feito a seguir e como. Imagina agora, então, uma equipe de 4 pessoas. Cada um deve conversar com os outros 3. Isso gera 6 relações de comunicação, como você pode ver aí na figura. Agora imagina que no intuito de aumentar a velocidade do time, a gente vai acrescentar 2 novos programadores. Isso representa um aumento de 50% na força de trabalho. Mas veja na figura o que acontece com as relações de trabalho. Elas pulam para 15. De 6 relações a gente pulou para 15, ou seja, um aumento de 50% na força de trabalho representou, nesse caso, um aumento de 150% no esforço necessário de comunicação entre o time. Logo, esses 2 programadores a mais vão tornar o time mais rápido, mas o aumento de velocidade não vai ser de 50%. Há muita perda no processo. Quanto maior for o time, maior será essa perda, até um ponto em que acrescentar membros no time não aumenta a velocidade, mas diminui. Veja nesse gráfico como essa relação funciona. Como o esforço de relacionamento e comunicação cresce exponencialmente em relação à quantidade de pessoas. Não tem nenhuma novidade aqui. Já tem uns 20 anos que o pessoal do movimento ágil descobriu e tem divulgado que uma equipe de software ideal tem entre 6 e 8 pessoas.
Mas eu gostaria que você pensasse em outras relações exponenciais que são causas diretas de complexidade em projetos de software. A primeira delas tem a ver com a quantidade de equipes. É claro, se há um limite natural para o tamanho das equipes de desenvolvimento, então vamos dividir o nosso pessoal em várias equipes que trabalham em paralelo. Parece perfeito, mas se essas equipes estiverem trabalhando no mesmo software, ou mesmo se estiverem trabalhando em softwares diferentes, mas que exijam muito alinhamento entre as equipes, os esforços de gerenciamento e de garantia de um trabalho integrado crescem exponencialmente em relação à quantidade de equipes. Ou seja, não há apenas um limite natural para o tamanho das equipes de software. Há também um limite natural para a quantidade de equipes trabalhando em um mesmo escopo de negócios. Há outras relações como essa que você precisa conhecer. Por exemplo, a quantidade de código em um projeto de software impacta diretamente, de maneira exponencial, na dificuldade para se corrigir erros ou desenvolver código novo. É por isso que é tão comum que projetos de software cheguem a um momento em que a manutenção e a evolução exigem tanto esforço, um esforço tão grande, que os próprios desenvolvedores recomendam reescrever tudo. O problema é que geralmente o software é reescrito dedicando-se mais esforço ao combate da complexidade nos níveis tático e operacional. Os programadores acham que dessa vez não vão cometer os mesmos erros, vão usar práticas e ferramentas melhores e tudo vai se resolver. Mas essa abordagem ignora as relações mais importantes no estudo da complexidade em projetos de software, que são as que acontecem no nível estratégico. E a mais importante delas é a relação entre a complexidade e a quantidade de recursos em um software. Numa simplificação grosseira, podemos dizer que um software com 10 telas não é apenas 2 vezes mais complexo do que um com 5 telas. Isso se dá porque os recursos de um software interagem uns com os outros. Cada nova funcionalidade incluída num software que já está funcionando exige revisar todas as outras que possam ser impactadas por ela e testar tudo novamente. Da mesma maneira que parece existir um limite natural para o tamanho das equipes e para a quantidade de equipes de software atendendo a um problema de negócios, há também um limite natural para o tamanho do próprio software. É claro, você deve continuar investindo em equipes capacitadas, boas práticas, ferramentas para combater a complexidade. É claro que você deve organizar o seu pessoal em pequenas equipes, trabalhando de maneira ágil, mas nada disso é tão poderoso em manter a complexidade sob controle quanto 2 ações simples, que só podem ser feitas no nível estratégico. A primeira delas é dividir o produto em produtos menores, independentes, reduzindo o escopo de trabalho de cada equipe. E a segunda, mais poderosa, é simplesmente fazer menos coisas. Bons gestores de software vão desafiar as justificativas de necessidade de cada feature, entendendo que uma redução de 20% no escopo de desenvolvimento inicial de um software tem um impacto exponencial de muito mais do que 20% em todo o TCO. Em resumo, no nível estratégico, divida suas equipes, divida seus problemas, tem que reduzir seus escopos. O efeito disso sobre toda a complexidade vai reduzir os seus TCOs, aumentar a produtividade e a qualidade das entregas. Gostou? A gente está publicando mais ou menos um vídeo desse por semana, além de produzir muito material em texto e material exclusivo também para o pessoal que assina a nossa newsletter. Assina a nossa newsletter para você não perder nada e ainda receber dicas exclusivas para gestores de TI e gestores de desenvolvimento de software. O link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Acompanhe a gente lá. Valeu!